No vídeo de hoje, você vai ouvir a história de Lenka Lutonska, a criadora do método Business Energetics, que construiu sua empresa do zero aos múltiplos milhões através de hábitos com dinheiro completamente fora do comum. Escolhi manter a narrativa em primeira pessoa porque é dessa forma que Lenka descreve suas experiências, sua relação com o dinheiro e a transformação energética que viveu. E, ao ouvir dessa maneira, exatamente como ela expressa, você consegue sentir com muito mais clareza e impacto a profundidade do processo dos 5 hábitos financeiros mais estranhos que, nas palavras da própria Lenka, reescreveram completamente a forma como ela se relaciona com o dinheiro. Hábitos que não seguem regras tradicionais, como o tal cálculo de ROI, lógica financeira, decisões racionais, investimentos seguros, separação entre emoção e dinheiro. Ao contrário, são hábitos que unem energia, presença, propósito e consciência. E, se você permitir, eles podem expandir completamente a sua visão sobre dinheiro também. Então, vamos começar. Primeiro hábito. Eu falo com o dinheiro sim, todos os dias. E já quero começar te dizendo algo que talvez soe desconfortável à primeira vista. Ninguém nos ensinou a nos relacionar com o dinheiro. Nos ensinaram a usar, temer, controlar, correr atrás, mas nunca a nos relacionar. E é exatamente por isso que tantas pessoas passam a vida inteira repetindo padrões de escassez sem perceber. Elas não têm um relacionamento com o dinheiro. Têm apenas uma função mecânica com ele. Mas eu não vejo o dinheiro como um número, um recurso ou um pedaço de papel. Eu vejo o dinheiro como uma consciência viva, uma energia inteligente, sensível, responsiva, como uma presença que está sempre escutando quem você está sendo, não o que você está dizendo. Dinheiro não responde à matemática. Dinheiro responde à energia. E isso muda absolutamente tudo. Como essa relação começou? No dia em que percebi que meu problema com o dinheiro não era o dinheiro, era minha conversa interna sobre ele. Minha realidade virou de ponta cabeça. Antes disso, eu vivia com aquele aperto característico que você talvez conheça. A sensação de estar sempre correndo atrás, sempre no quase, sempre desejando que o próximo mês fosse diferente do anterior. Mas dentro de mim, havia medo, havia desconfiança, havia tensão. E qualquer energia baseada em medo cria mais medo. Foi então que um pensamento estranho, quase absurdo, atravessou minha mente. E se eu falasse com o dinheiro como falo com alguém que amo? Essa pergunta mudou tudo. Eu comecei devagar. Eu agradecia pelas pequenas entradas. Eu celebrava cada valor, mesmo que fosse mínimo. Eu dizia obrigada ao abrir minha conta. E, com o tempo, essa gratidão começou a se transformar em algo mais profundo, mais afetivo. Eu abençoava o dinheiro que entrava, abençoava o dinheiro que saía. E comecei a perguntar diariamente: dinheiro, para onde você quer fluir hoje? Pode parecer infantil, espiritual demais ou até fantasioso, mas vou te explicar a ciência e a psicologia por trás dessa prática. Por que isso funciona tão profundamente? Quando você fala com o dinheiro, você aciona algo essencial, consciência emocional. E é exatamente aí que vivem suas crenças, seus medos, seus bloqueios, seus traumas, seus aprendizados familiares, seu modelo interno de riqueza. Quando você conversa com o dinheiro, algo acontece dentro de você. Seus padrões ocultos aparecem. É como um relacionamento amoroso. Quando você se abre para alguém, seus medos vêm à tona. Medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente, medo de perder, medo de não merecer. Com o dinheiro é igual. E adivinha? Enquanto esses medos não aparecem, você não tem como transformá-los. Falar com o dinheiro é uma porta direta para suas sombras financeiras. A mente subconsciente libera o que está escondido. Quando eu perguntava: dinheiro, por onde você quer fluir hoje? Às vezes, a primeira resposta que surgia não era leve, nem bonita, nem inspiradora. Era uma sensação pesada do tipo: eu tenho medo de não ter amanhã. Se eu gastar, vai faltar. Eu não mereço esse valor. Quem sou eu para querer mais? Perceba, não é o dinheiro que responde.
É você falando consigo mesma através do dinheiro. Quando você usa o dinheiro como espelho, tudo aquilo que você esconde aparece. E isso é libertação. O dinheiro como um amante. Agora vamos à parte que fez muita gente virar os olhos de espanto, mas também fez muita gente chorar de alívio. Eu comecei a tratar o dinheiro como um amante. Sim, um amante. Não no sentido sexual, mas no sentido emocional mais profundo, íntimo, quase sagrado. Pensa comigo. Como você trata alguém que ama profundamente? Você dá atenção, você agradece, você se importa, você pede clareza, você não corre atrás desesperado, você não faz chantagem, você não exige, você confia. E esse é o ponto. A maioria das pessoas trata o dinheiro como um desconhecido que aparece de vez em quando e pode desaparecer a qualquer momento. É uma relação fria, tensa, desconfiada. Mas quando você trata o dinheiro como um amante, tudo muda. Você cria intimidade, reciprocidade, presença, confiança, comunicação. E, naturalmente, quando há intimidade, há fluxo. Dinheiro ama intimidade. Dinheiro ama clareza. Dinheiro ama presença. Imagine essa cena. Você está em um relacionamento com alguém maravilhoso, mas você nunca olha nos olhos dele, nunca agradece, nunca elogia, nunca reconhece, só reclama que é pouco, só pede mais, só diz que não é suficiente, só sente medo de que ele vá embora. Como acha que essa pessoa se sentiria? É a mesma coisa com o dinheiro. Se você trata o dinheiro como um peso, uma ameaça, um problema, uma obrigação, qual energia você acha que ele devolve? O dinheiro devolve exatamente a energia que você envia. E é por isso que o relacionamento importa tanto. Quando você muda a maneira como olha para o dinheiro muda a maneira como olha para você. Eu comecei a perceber que, quando eu agradecia o dinheiro, ele vinha mais leve. Quando eu abençoava o dinheiro, ele chegava mais suave. Quando eu conversava com ele, ele se revelava mais claro. Quando eu pedia direção, surgiam oportunidades inesperadas. Quando eu honrava a sua presença, ele me honrava de volta. Um relacionamento harmonioso com o dinheiro abre portas, cria sincronicities, traz clareza. Não porque o dinheiro tem personalidade, mas porque você muda a sua energia, e sua energia muda suas decisões, sua postura, suas escolhas, sua coragem, seus comportamentos e sua vibração. Dinheiro é resposta. Sempre. E ele sempre responde à forma como você se sente em relação a ele. Explicando com profundidade energética e psicológica. Quando você conversa com o dinheiro, você ativa 3 camadas fundamentais. A camada emocional. Aqui você limpa medo, vergonha, culpa, ressentimento, crenças herdadas. Sem isso, o dinheiro nunca flui naturalmente. A camada comportamental. Quando você se sente confortável com o dinheiro, você toma decisões melhores, não se encolhe, não entra em pânico, não evita olhar a conta, investe com leveza, cria oportunidades, relacionamento, cura comportamento. A camada vibracional. Essa é a parte que a ciência chama de coerência emocional. Quando você está em paz, quando está alinhada, quando está consciente, quando está presente, você começa a emitir um campo interno mais organizado. E sistemas organizados atraem mais daquilo que os organiza. Dinheiro flui melhor onde existe ordem interna emocional. Dinheiro é uma resposta, não um objetivo. Isso é uma das coisas mais profundas que você pode internalizar. O dinheiro não vem porque você quer. Ele vem porque você se tornou alguém para quem o dinheiro faz sentido aparecer. E isso só acontece quando o relacionamento está limpo. Por isso digo, se quiser mais dinheiro, aprofunde seu relacionamento com ele. Não trate o dinheiro como estranho. Trate como amante. Ele quer proximidade. Ele quer atenção. Ele quer clareza. Ele quer que você esteja emocionalmente aberta. E quando você dá isso, ele dá o retorno na mesma frequência. Exemplos práticos de como você pode fazer o mesmo. Aqui vão algumas práticas simples que transformam esse hábito em algo real. A prática da presença. Quando abrir sua conta, diga: obrigada, eu vejo você. Tão simples, tão poderoso. A prática da bênção.
Quando pagar qualquer coisa, diga mentalmente: vá, faça o bem e volte multiplicado. A prática da intimidade. Pergunte diariamente: dinheiro, o que você quer me mostrar hoje? A prática da reconciliação. Quando sentir medo, diga: eu te reconheço, mas eu escolho confiar. A prática da cura. Quando surgir um pensamento negativo sobre dinheiro, perceba: não é sobre o dinheiro, é sobre você. O dinheiro é apenas o espelho. A transformação começa de dentro para fora. Se você quer que sua vida financeira mude, precisa mudar o lugar de onde sua relação com o dinheiro nasce. Não da escassez, não do medo, não do desespero, não da culpa, mas da intimidade, do respeito, da maturidade energética, da clareza emocional, da expansão interna, da correspondência vibracional. Dinheiro não resiste a isso. Ele responde imediatamente, porque o dinheiro sempre volta para onde se sente bem-vindo. Falar com o dinheiro não é sobre fantasia, é sobre criar consciência, é sobre liberar medos, é sobre curar traumas, é sobre transformar a relação, é sobre se tornar alguém com quem o dinheiro gosta de estar. Esse hábito parece estranho, eu sei, mas é exatamente por isso que funciona. Segundo hábito, gastar dinheiro multiplica o dinheiro. Se existe um hábito que provoca reações extremas nas pessoas, é este. Porque, à primeira vista, ele parece completamente ilógico, até irresponsável. Mas é justamente por tocar nas emoções mais profundas que ele funciona tão bem. Eu sempre digo, não é o gasto que multiplica o dinheiro. É a energia com que você gasta. E é essa energia que quase ninguém aprende a cultivar. A origem desse hábito estranho. No começo da minha jornada, eu vivia em um estado interno de permanente contração. Cada conta era um alerta. Cada gasto trazia culpa. Cada movimento financeiro vinha acompanhado de um pensamento automático. Espero que não falte depois. Preciso segurar. É melhor economizar. E se eu precisar e não tiver? Eu estava sempre tentando proteger o dinheiro, mas, sem perceber, estava expulsando ele energeticamente. Porque tudo aquilo que você se sente obrigado a proteger, você teme perder. E tudo aquilo que você teme perder, você repele. O medo de gastar cria escassez, mesmo com dinheiro no banco. As pessoas acham que escassez é ter pouco dinheiro. Não é. Escassez é sentir que o dinheiro é limitado. Você pode ter $50 ou pode ter $500.000. Se estiver gastando com contração, o sentimento é o mesmo. Medo, tensão, vigilância, aperto, culpa. E essa vibração envia um comando claro ao universo, ao subconsciente e à sua própria energia. Não tenho o suficiente. E o que acontece quando você vive emocionalmente no não tenho o suficiente? Você enxerga menos oportunidades. Você se encolhe, você se censura, você se diminui, você evita o novo, você não se expande. E sem expansão, não há multiplicação. Quando comecei a gastar de outra maneira, chegou um momento em que eu percebi: se eu continuar gastando com medo, minha vida vai continuar pequena. Então, fiz uma escolha radical: transformar completamente a energia do ato de gastar. Eu decidi gastar com alegria, leveza, gratidão, confiança, entusiasmo, abertura e, acima de tudo, com a certeza de que cada gasto era uma semente plantada, não uma perda. Era um ato de expansão, não de contração. O exercício do caderno que mudou tudo. Durante um dos momentos mais difíceis da minha vida financeira, quando o dinheiro parecia escorrer pelos dedos, eu tive uma ideia intuitiva. E se eu começar a registrar meus gastos de uma forma completamente diferente? Então, comprei um caderno simples, e todos os dias eu anotava tudo o que eu gastava, mas não do jeito tradicional. Eu escrevia assim: café, $9, 9 vezes 10 é igual a $90. Conta de luz, $160, vezes 10, igual a $1.600. Transporte, $12, 10 vezes, igual a $120. Ao lado de cada gasto, eu escrevia a versão multiplicada, como se o próprio dinheiro estivesse me dizendo:
Obrigada por me deixar fluir. Estou voltando multiplicado. Esse exercício fez duas coisas ao mesmo tempo. Reprogramou minha mente para enxergar abundância, mesmo em momentos de escassez. Treinou meu corpo a sentir expansão em vez de contração. E esse é o ponto crucial. O dinheiro responde mais ao seu corpo do que à sua mente. O corpo sabe a verdade que a mente tenta esconder. Muita gente pensa que manifestação é pensar positivo. Não é. Manifestação é sentir em um nível tão profundo que seu corpo acredita no que você está criando, antes que aconteça. E quando você escreve X10 ao lado de um gasto pequeno, algo curioso acontece. Seu sistema nervoso começa a associar o ato de gastar com retorno, confiança, expansão, abundância, fluxo, e não com medo, perda, culpa, contração, escassez. Isso muda completamente sua realidade financeira. Por que isso funciona, psicologicamente e energeticamente? Vamos entender. Quando você gasta com medo, seu corpo ativa o estado de ameaça. Nesse estado, o cérebro reduz criatividade, reduz percepção de oportunidade, reduz visão de longo prazo, reduz confiança interna. Você literalmente se torna uma versão menor de si mesma. Por outro lado, quando você gasta com alegria, confiança e abertura, o cérebro entra em estado de expansão. Você percebe oportunidades que antes ignorava. Você se torna mais criativa, você assume riscos saudáveis, você confia no fluxo, você vibra na frequência da abundância, e a abundância responde. Mas o hábito vai além de gastar feliz. O que transformou realmente minha vida foi gastar com intenção. Eu aprendi a fazer uma pergunta simples antes de qualquer gasto. Este gasto expande o meu coração? Se a resposta era sim, mesmo que fosse um valor pequeno, eu sabia que aquilo abriria novos caminhos. Porque dinheiro segue expansão. Dinheiro ama entusiasmo. Dinheiro ama movimento. E tudo aquilo que expande sua energia multiplica sua realidade. Mas isso não é impulsividade? Muita gente me pergunta isso, e eu respondo: não. Impulsividade vem da escassez. Confiança vem da expansão. A impulsividade diz: tenho que comprar isso agora, senão. A expansão diz: isso faz sentido para quem estou me tornando. O que eu ensino aqui não é gastar sem consciência. É gastar com uma consciência totalmente diferente da que você foi ensinada. Não é sobre ignorar o dinheiro. É sobre respeitar o dinheiro, a ponto de permitir que ele circule. Porque dinheiro parado estagna. E tudo que estagna perde vida. Dinheiro é energia viva. E energia viva só existe no fluxo. A analogia dos bebês. Eu comecei a brincar comigo mesma. Quando gasto algo com alegria, esse dinheiro faz bebês. Porque toda energia que sai com expansão volta ampliada. E o mais bonito dessa analogia é que ela cria uma sensação física. Você sorri, relaxa, respira, sente alívio, sente diversão, sente leveza, e leveza é uma das frequências mais magnéticas que existem. Nenhuma estratégia financeira supera a leveza emocional. Quando meu dinheiro começou a mostrar serviço, a primeira vez que percebi que isso estava funcionando foi de forma muito simples. Eu anotava um gasto e, dias depois, algo completamente inesperado aparecia. Um cliente novo, uma proposta melhor, uma venda espontânea, um reembolso, um contrato, uma oportunidade, um convite. Era como se o dinheiro estivesse dizendo: eu ouvi você. E quanto mais eu confiava, mais rápido acontecia. E quando eu digo rápido, é realmente rápido. Porque dinheiro responde à energia que você sustenta agora, não à energia que você carrega do passado. Como esse hábito transforma sua identidade, existe uma diferença enorme entre gastar com medo e gastar com consciência expansiva. Quando você gasta com medo, você se vê como alguém que pode perder tudo a qualquer momento. Quando você gasta com consciência expansiva, você se vê como alguém que cria dinheiro com facilidade. Um simples ato diário começa a reescrever sua identidade. E é a sua identidade, não sua estratégia, que determina seu destino financeiro.
O impacto prático na sua vida. Quando eu mudei a forma de gastar, percebi transformações muito palpáveis. Parei de sentir culpa. E culpa é um dos maiores bloqueios energéticos do dinheiro. Parei de sentir medo de olhar a conta porque meu corpo não associava mais olhar com sofrer. Comecei a tomar decisões mais inteligentes porque minha mente estava em estado expansivo, não reativo. Me tornei muito mais criativa. Ideias de projetos, cursos, ofertas começaram a surgir com fluidez. Passei a atrair pessoas mais alinhadas, porque minha energia mudou, e o mundo sempre nos responde pelo espelho. O dinheiro começou a circular mais rápido. Esse é o sinal mais claro de expansão. O fluxo acelera. O segredo: gastar como quem já é abundante. Isso não significa gastar além do que você tem. Significa gastar com a vibração de quem sabe que o dinheiro volta. Não é sobre irresponsabilidade. É sobre coerência interna. É sobre ativar o estado emocional da abundância e não o da sobrevivência. Porque você nunca atrai abundância a partir do estado de sobrevivência. Gastar com propósito, não com cálculo. Uma frase que mudou minha vida foi: gastar não é perder. Gastar é participar do fluxo. E quando você participa do fluxo com intenção, consciência e alegria, você se alinha com a energia da criação, não da perda. A partir desse momento, o dinheiro deixa de ser ameaça, deixa de ser medo, deixa de ser peso e se transforma em algo muito maior, um parceiro de expansão. Este hábito parece insano para quem vive preso ao modelo tradicional de dinheiro. Mas se você olhar com sinceridade para a sua vida, verá que gastar com medo nunca te fez prosperar. Gastar com culpa nunca te fez crescer. Gastar se punindo nunca criou abundância. O que cria abundância é intenção, confiança, abertura, alegria, presença, energia expansiva. E quando você muda a energia do gasto, o dinheiro muda a forma como retorna. Porque, assim como na vida, o dinheiro sempre volta para onde se sente bem recebido. Terceiro hábito. Eu avalio ROI pela energia, não pela lógica. O que é ROI? É a conhecida métrica para medir o retorno sobre o investimento. Este é, sem dúvida, um dos hábitos que mais desencadeia resistência nas pessoas, porque ele confronta diretamente a forma como fomos treinados a pensar a vida inteira. Desde pequenos aprendemos que decisões financeiras devem ser tomadas com lógica, matemática, previsibilidade, cálculos claros, risco controlado, retorno garantido. Mas vou te dizer algo que talvez te liberte de anos de autocensura. As versões mais ricas de você não nascem da lógica, nascem da energia, e isso muda absolutamente tudo. A lógica é um reflexo do passado, não do futuro. A lógica trabalha apenas com histórico, fatos antigos, dados conhecidos, versões passadas de você. Ela só consegue provar aquilo que já aconteceu antes. Ela não sabe lidar com o que ainda não existe. E é por isso que decisões puramente lógicas nunca criam saltos quânticos, apenas repetições do que já foi. Quem vive só pela lógica vive dentro da sua própria história antiga. Um ciclo onde nada realmente muda. Um ciclo onde você se repete. Um ciclo onde você continua sendo quem sempre foi. E isso é exatamente o oposto do que você quer quando busca crescer, prosperar, evoluir, expandir. A lógica apenas mantém. A energia transforma. O primeiro choque que tive durante muito tempo, eu tomava decisões financeiras como qualquer pessoa responsável faria. Analisava números, comparava opções, calculava retornos, avaliava riscos. E sabe qual era o resultado? Eu nunca saía do lugar. Nunca rompia limites. Nunca me expandia de verdade. Porque eu estava tomando decisões como a versão atual de mim, não como a versão que eu queria me tornar. Foi só quando comecei a perguntar: isso está alinhado com quem estou me tornando? Em vez de: isso faz sentido no papel? Que tudo começou a mudar. ROI energético versus ROI lógico. O ROI lógico pergunta: quanto isso custa? Quanto isso retorna? Em quanto tempo? Qual é o risco? O que eu posso perder? O ROI energético pergunta:
Quem eu preciso me tornar para tomar essa decisão? Essa escolha me aproxima da minha versão futura? Essa ação expande meu corpo ou contrai? Eu sinto vida nisso. Meu coração está dizendo sim, mesmo que minha mente tenha medo. E eu aprendi algo profundamente libertador. A mente calcula retorno. O coração prevê destino. E destino não se calcula. Se sente. A energia do desconforto bom. Existe um tipo de desconforto que não é medo. É expansão. Você sente no corpo assim. Um frio na barriga, uma vibração, um arrepio, uma mistura de medo com excitação, uma sensação de que algo está te puxando para frente. Esse é o desconforto da expansão. Ele diz, isso é grande demais para quem você é hoje, mas perfeito para quem você está se tornando. Esse desconforto é o portal. A maioria recua. Eu aprendi a avançar. E cada vez que avancei nesse tipo de desconforto, nunca no desconforto da escassez, e sim no da expansão, algo extraordinário aconteceu. Como comecei a tomar decisões ilógicas. Houve momentos em que eu literalmente olhei para uma decisão financeira e pensei, isso não faz sentido nenhum, mas faz sentido para a mulher que eu quero ser. E aí está o segredo. A lógica não reconhece sua versão futura. A energia reconhece imediatamente. Quando você sente um chamado, um impulso, um sim silencioso vindo do peito, não é impulso, é coerência. É sua versão futura se comunicando com você. É seu eu expandido dizendo, vem, anda, confia, eu já estou aqui. A história da Eslováquia, o exemplo perfeito. Eu lembro exatamente onde estava quando tive a intuição de expandir meu trabalho para a Eslováquia e República Tcheca. Minha mente gritou, mercado pequeno. Ninguém investe nisso. Trabalho demais. Retorno de menos. Não faz sentido. E, no entanto, meu corpo sentiu leveza, alegria, vibração, certeza silenciosa, alinhamento. Pelo papel, era loucura. Pela energia, era destino. Eu escolhi confiar no destino. Sabe o que aconteceu? Foi meu primeiro lançamento de 7 dígitos. Essa é a diferença entre viver pela lógica e viver pelo alinhamento. A lógica te traz segurança, o alinhamento te traz expansão. E para quem quer crescer, segurança não é suficiente. O que é de fato avaliar ROI pela energia? Significa fazer 3 perguntas. Essa decisão expande meu corpo ou contrai? Seu corpo responde mais rápido que sua mente. Essa escolha está alinhada com quem estou me tornando? Se a resposta for sim, ela é um portal, não um gasto. Essa decisão é pequena demais para quem eu sei que sou? Se for pequena, ela não traz expansão, traz repetição. Como a energia cria retorno real e mensurável. Isso não é apenas espiritualidade. Existem 3 mecanismos psicológicos envolvidos. Expansão aumenta sua percepção de oportunidades. Quando você diz sim a uma decisão expansiva, sua criatividade aumenta, sua visão se abre, você percebe caminhos invisíveis antes. Você se move com mais coragem. Um sim energético faz você enxergar possibilidades que estavam escondidas. A identidade muda instantaneamente. Quando você toma uma decisão alinhada com sua versão futura, sua mente registra. Se eu decidir como ela decide, então eu sou ela. E quando a identidade muda, tudo muda. Comportamento, postura, magnetismo, comunicação, estratégias, tomada de decisão. A identidade é a raiz. O dinheiro é o fruto. O universo responde ao nível da sua coragem. Energia é linguagem. Coragem é um pedido claro. Expansão é um código vibratório. Quando você toma decisões alinhadas com quem você quer ser, você envia um sinal. Eu estou pronta para mais. E esse mais começa a aparecer. Em formas inesperadas, não lineares, rápidas e sincronizadas. A lógica não cria milagres. A energia cria. Deixa eu te dizer algo profundo. Os momentos mais importantes da sua vida não vieram da lógica. Vieram do coração. Os maiores avanços, as decisões mais belas, as guinadas mais marcantes,
surgiram de um impulso interno que você simplesmente sabia. Decisões que você não conseguiu explicar, que ninguém entendeu, mas você sentiu. Essa é a energia que cria destinos, e é essa energia que cria riqueza. O equívoco sobre responsabilidade financeira: muita gente acha que responsabilidade é esperar, se segurar, planejar, analisar eternamente, garantir que tudo é seguro, agir só quando tudo está perfeito. Mas isso não é responsabilidade. Isso é medo disfarçado de prudência. Responsabilidade verdadeira é agir alinhado com sua verdade interna, mesmo quando sua mente não tem todas as respostas. É ter coragem de se mover na direção de quem você realmente é, não de quem você tem sido. O corpo sabe antes da mente. Quando você sente excitação, vibração, calor no peito, sensação de direção, vontade de respirar mais fundo, isso é sinal de alinhamento. Quando você sente tensão, aperto, nó na garganta, estômago fechado, isso é sinal de contração. ROI energético é isso: escolher o caminho do corpo, não da mente. E se você reparar, o corpo sempre sabe quando algo é grande demais, e é exatamente por isso que ele treme. Seu corpo treme não porque é errado, mas porque é maior que você hoje. É assim que sabemos que é o caminho certo. Por que decisões alinhadas trazem mais retorno financeiro? Porque elas nascem do lugar onde seu futuro já existe. Toda vez que você segue um sim energético, você cria confiança interna, você acessa novas versões de si mesma, você dá ao universo um sinal claro de expansão, você se move para um campo maior, você vira a pessoa que atrai aquilo que deseja, e o dinheiro responde à pessoa que você se torna, não à decisão que você toma. Quando eu entendi isso, tudo mudou. Passei a tomar decisões baseadas na pergunta: isso faz sentido para a mulher que eu estou me tornando? Se a resposta era sim, eu seguia. Mesmo que, desse medo, fosse incômodo, não tivesse garantias, não tivesse lógica, ninguém entendesse, parecesse ousado demais. E todas, absolutamente todas as decisões que vieram desse lugar multiplicaram meu crescimento. A lógica não explica, mas a energia explica. O destino recompensa a coragem. O alinhamento é o verdadeiro ROI. E você começa a ver que ROI não é apenas dinheiro que entra, números na conta, objetivos batidos, retornos mensais. ROI real é identidade expandida, confiança elevada, novas portas abertas, novas versões suas emergindo, oportunidades que tinham seu nome, sincronicidades que não podem ser explicadas, atalhos, respostas inesperadas. Esse é o retorno que muda vidas. E esse retorno só existe na energia, não na lógica. Avaliar ROI pela energia não é sobre descartar a lógica. É sobre colocar a lógica no lugar certo, como serva da sua expansão, não como guardiã da sua limitação. Quando você escolhe decisões que estão alinhadas com seu eu futuro, você se move para dentro dessa identidade. E a identidade cria os resultados que antes pareciam impossíveis. O ROI mais alto do mundo não está no papel, está no alinhamento. E quando você aprende a confiar no seu alinhamento, a vida, o universo e o dinheiro começam a confiar em você também. Quarto hábito: eu não rastreio dinheiro. Eu reconheço. Este talvez seja o hábito mais mal interpretado de todos, porque à primeira vista parece irresponsável, como se eu estivesse dizendo: não olhe para suas finanças. Mas é exatamente o oposto. Eu olho, eu observo, eu me conecto, eu acompanho o movimento. O que eu não faço é medir a minha vida através do dinheiro. E isso, embora pareça simples, muda absolutamente tudo. A diferença entre medir e reconhecer. A maior parte das pessoas abre a conta bancária com medo. Elas não olham o dinheiro, elas medem o dinheiro. Medem assim: é suficiente? Estou atrasado? Isso é bom ou ruim? Estou na frente ou atrás? Eu deveria estar ganhando mais. Por que ainda não cheguei onde queria?
Toda vez que você mede o dinheiro, você convida a mente lógica para um julgamento moral, e quase sempre esse julgamento te coloca abaixo do padrão que você imaginou. E quando você se sente abaixo, você contrai. E quando você contrai, você bloqueia. E quando você bloqueia, você fecha os portais de recepção. Medir é a linguagem da comparação. Reconhecer é a linguagem da abundância. E é por isso que eu digo: eu não meço, eu reconheço. Por que medir contrai? Medir contrai porque medir ativa 3 gatilhos internos profundamente enraizados. O gatilho da insuficiência. Seu cérebro entra automaticamente em: não é o bastante. Preciso correr atrás. Nunca é suficiente. O sistema nervoso entra em alerta. Você entra no modo sobrevivência. E sobrevivência é a pior vibração para atrair dinheiro. O gatilho da comparação. Quando você mede, você compara com quem você queria ser, com o que você achou que teria, com o que outras pessoas têm. E comparação gera vergonha, culpa, pressão, autocobrança. Essas emoções bloqueiam a recepção. O gatilho do controle medir te coloca num estado interno de vigilância constante. É como se você estivesse sempre checando se pode merecer relaxar. E energia de controle cria mais controle. Dinheiro não flui em ambientes rígidos. Por que reconhecer expande? Reconhecer é completamente diferente. Reconhecer significa: eu vejo o que está aqui agora, e eu celebro, e eu agradeço, e eu deixo isso se expandir. Reconhecer faz 3 coisas poderosas. Regula o sistema nervoso. Você respira diferente, seu corpo abre, seu peito relaxa, sua mente suaviza. E dinheiro não entra num corpo em tensão. Amplia sua percepção de riqueza. Você começa a sentir o que tem, em vez de focar no que falta. Essa sensação muda sua vibração instantaneamente. O dinheiro responde ao sentimento de eu tenho, não ao sentimento de me falta. Cria espaço para mais. Quando você celebra o que tem, você se torna receptiva ao que quer. Quando você julga o que tem, você repele o que quer. Reconhecimento é magnetismo. Medir é resistência. O dia em que percebi que medir estava destruindo meu progresso, eu estava no meio de um mês incrível, um dos melhores que eu já tinha criado. Eu estava inspirada, feliz, energizada. Até que, em um dia específico, abri minha conta para medir se estava tudo certo. Assim que vi os números, algo dentro de mim mudou. Eu perdi a conexão com minha energia, perdi o entusiasmo. Entrei imediatamente em: tá faltando. Não tá tão bom quanto imaginei. Achei que teria mais. Preciso correr. Preciso empurrar. E com esse turbilhão veio o pior de todos, a sensação de que eu estava atrás. Nada havia mudado externamente. O número era o mesmo. Mas minha energia caiu. E quando minha energia caiu, o fluxo caiu junto. Foi ali que percebi: medir cria um portal de escassez, mesmo quando a realidade é abundante. Eu parei com isso naquele dia, e nunca mais voltei. Como eu olho para o dinheiro hoje, eu abro minha conta com a energia de obrigada por fluir até mim. Eu observo o dinheiro como quem observa um jardim, com carinho, com presença, com gratidão. Eu não pergunto: é suficiente? Eu pergunto: o que isso me mostra? O que isso reflete? O que isso revela sobre minha energia atual? E quando vejo o valor ali, eu digo: maravilhoso. Obrigada. Eu recebo. E mais. Por favor. Essa simples mudança de postura reprogramou meu subconsciente. Porque o subconsciente não responde a números, responde a sensações. A ciência por trás do reconhecimento. Quando você reconhece o dinheiro, você ativa o sistema de recompensa do cérebro, o mesmo que ativa quando você recebe algo valioso. E isso gera dopamina, motivação, serotonina, bem-estar, oxitocina, confiança, endorfinas, leveza. Ou seja, você cria um estado emocional que o cérebro quer repetir. E o cérebro procura formas de repetir aquilo que ativa seus centros de recompensa.
Reconhecer dinheiro cria um circuito interno de prosperidade. Porque medir suprime o fluxo criativo do dinheiro. Quando você mede obsessivamente, sua mente fecha, sua visão diminui. Você tem medo de arriscar, você toma decisões defensivas, e decisões defensivas te colocam em um modo de sobreviver, não de criar. Mas quando você reconhece, novas ideias surgem, coragem aparece, criatividade floresce, você se abre para novas possibilidades, e isso gera mais dinheiro do que qualquer planilha. Reconhecer também cura traumas antigos de dinheiro. Sim, porque reconhecimento é amor, e amor cura o que a crítica destrói. Quando você olha para o que tem e diz obrigada, você está devolvendo ao dinheiro algo que talvez ele nunca tenha recebido na sua vida: apreço. A maior parte das pessoas só fala com o dinheiro para reclamar ou exigir. Quase ninguém agradece. E tudo aquilo que não é agradecido se retrai. Tudo aquilo que é agradecido se expande. Um exemplo simples que mudou meu relacionamento com o dinheiro. Eu lembro da primeira vez que tive uma entrada financeira pequena, bem pequena. E, pela primeira vez, não pensei. Só isso? Eu pensei, obrigada, você é bem-vindo aqui. E naquele dia, senti um calor no peito, uma sensação real de expansão. Essa emoção, por si só, já estava moldando meu comportamento seguinte. E é por isso que digo sempre, não é o valor que importa, é a emoção que você coloca nele. Porque o dinheiro não vem pelo valor que você tem. Ele vem pelo espaço emocional que você cria. O que realmente acontece quando você reconhece o dinheiro? 3 processos profundos são ativados. Você muda sua frequência interna, seu corpo sai do estado de sobrevivência e entra no estado de recepção. E esse estado é altamente magnético. Você se reconecta com a realidade positiva. Você começa a enxergar o que tem, o que conquistou, o que está fluindo, o que está funcionando. E isso muda seu estado interno. Você cria espaço para receber mais. Quando você celebra, você abre espaço interno. E o dinheiro precisa de espaço. Sem espaço emocional, o dinheiro não aterrissa. O dinheiro não cresce onde é criticado. Dinheiro cresce onde é reconhecido. Dinheiro cresce onde é amado. Dinheiro cresce onde encontra abertura. Todos nós já vivemos isso. Quando alguém reconhece seu trabalho, você faz mais e melhor. Quando alguém ignora, critica ou diminui, você se retrai. Energia é assim, e dinheiro é energia. Como colocar esse hábito em prática? Abra sua conta como quem abre um presente, com gratidão, curiosidade e carinho. Nunca pergunte, é suficiente? Pergunte, o que isso me mostra sobre minha energia atual? Reconheça cada entrada, mesmo a menor delas. Reconheça cada saída. Diga, obrigada por servir ao meu bem, volte multiplicado. Celebre antes, durante e depois. O dinheiro ama celebração. Nunca use o dinheiro para medir seu valor. Seu valor cria o dinheiro, não o contrário. Reconhecer é se reconciliar com o dinheiro. Reconhecer é dizer, eu te vejo. Eu te agradeço. Eu te respeito. Eu te recebo. Quando você muda a maneira como olha para o dinheiro muda a maneira como olha para você. E isso não é metáfora. É energia. É psicologia. É vibração. É comportamento. É destino. Medir te prende ao passado. Reconhecer te abre para o futuro. Medir te contrai. Reconhecer te expande. Medir te coloca no medo. Reconhecer te coloca na abundância. Esse hábito parece simples, mas é um dos mais profundos do processo, porque ele muda o lugar interno de onde você vê o dinheiro. E toda a realidade muda quando você muda o lugar de onde olha para ela. 5º hábito. Eu não faço orçamento. Eu dou uma missão ao dinheiro. Esse é o hábito que mais causa choque nas pessoas, porque ele desafia diretamente um dos ensinamentos mais difundidos no mundo financeiro. Se você quer prosperar, faça um orçamento. Mas deixa eu te contar uma verdade profunda que talvez você nunca tenha ouvido. O orçamento nasce da escassez. A missão nasce da expansão. E dinheiro não cresce dentro da escassez. Ele cresce na expansão.
O problema invisível dos orçamentos tradicionais. Eu não sou contra a organização. Eu não sou contra planejamento. Eu não sou contra clareza. Mas existe um problema enorme, e quase ninguém percebe. O orçamento tradicional não pergunta quem você está se tornando. Ele pergunta quanto você pode gastar, quanto você não pode gastar, quanto é seguro gastar, quanto você deve segurar. É uma visão vinda diretamente da energia do medo. Medo de faltar, medo de perder, medo de errar, medo de exagerar, medo de não dar conta. E toda vez que você toma decisões com medo, adivinha o que acontece? Você cria mais medo. O dinheiro começa a ser visto como uma ameaça, e não como um recurso vivo em expansão. E o que é visto como ameaça, você controla. E tudo que você controla com medo, você contrai. E tudo que você contrai, para de crescer. Por que dar uma missão ao dinheiro é completamente diferente? Quando eu parei de fazer orçamento e comecei a dar missões ao dinheiro, algo monumental mudou dentro de mim. Porque a pergunta deixou de ser, quanto isso vai custar? E passou a ser, qual realidade eu quero criar? Você sente a diferença? A primeira pergunta parte da limitação, a segunda parte do propósito. A primeira pergunta é sobre medo, a segunda é sobre destino. A primeira é sobre evitar perdas, a segunda é sobre ampliar possibilidades. Quando você pergunta, quanto isso vai custar? Está dizendo ao universo, eu decido baseado no que tenho hoje. Quando você pergunta, qual experiência isso vai criar? Está dizendo, eu decido baseado na minha versão futura. E é essa versão futura que atrai o dinheiro, não a versão presente. A energia por trás da missão. Toda vez que eu vou criar algo, um evento, uma entrega, uma experiência, uma expansão para meu negócio, uma contratação, um movimento maior, eu pergunto, qual transformação quero provocar? Qual experiência estou curando, abrindo ou expandindo? O que é necessário para criar isso da forma mais poderosa? E somente depois de entender o propósito, eu deixo o dinheiro receber sua missão. Dinheiro. Isso é o que estamos criando. Essa é a intenção. Esse é o propósito. Esse é o impacto. Sua missão é tornar isso possível. Não importa o valor, não importa o custo, não importa o tamanho, porque a missão cria clareza, e clareza cria movimento, e movimento cria multiplicação. Por que o dinheiro responde melhor ao propósito do que ao controle? Dinheiro é energia, e energia não responde à contenção, responde à direção. É igual à água. Se você tenta segurar água na mão, ela escapa. Se você dá direção à água, ela flui. Dinheiro funciona da mesma forma. Se você tenta segurar, ele desaparece. Se você dá direção, ele flui. E não apenas flui, ele multiplica. Porque quando o dinheiro recebe propósito, ele ganha vida. Um dinheiro sem propósito se torna pesado. Um dinheiro com missão se torna magnético. Exemplo prático. Criando eventos extraordinários. Quando eu organizava meus eventos, eu nunca começava perguntando: quanto temos para gastar? Porque essa pergunta coloca qualquer criação dentro de uma caixa. Eu começava assim: o que meus clientes precisam sentir? Que versão deles quero ativar? O que precisa acontecer para eles se expandirem? Qual ambiente cria esse tipo de transformação? Como eu posso elevar a identidade deles apenas pela experiência? E só depois eu dizia ao dinheiro: essa é sua missão, é isso que você vai manifestar. E sabe o que acontecia? As coisas se organizavam, as oportunidades surgiam, os caminhos apareciam, os recursos se alinhavam, os resultados ultrapassavam qualquer expectativa lógica. O dinheiro seguia a missão, porque propósito é mais forte que planilha. O dinheiro não quer ser limitado, ele quer ser liderado. Existe uma diferença enorme entre controlar dinheiro e liderar dinheiro. Controlar nasce do medo. Liderar nasce do propósito. Dinheiro segue liderança. Dinheiro segue direção. Dinheiro segue clareza. Dinheiro segue intenção. Quando você lidera o dinheiro, ele te responde.
Quando você limita o dinheiro, ele se encolhe. Porque orçar funciona contra a expansão. O orçamento te mantém preso ao presente. E o presente é apenas a projeção do seu passado. Se você quer um futuro diferente, não pode construí-lo usando as regras do passado. Orçamento é sobre não posso, é muito, é demais, é arriscado, preciso segurar. E toda vez que você diz a si mesma é muito, você está dizendo: eu não sou alguém que pode lidar com isso. E o dinheiro escuta. Quando você dá uma missão ao dinheiro, sua identidade muda. Quando você diz ao dinheiro, você vai criar isso. Não é apenas o dinheiro que recebe instrução, é você que se transforma, porque sua mente pensa: se estou dando essa missão, significa que sou alguém capaz de lidar com isso. Significa que sou alguém que cria isso. Significa que sou alguém que pode gerar esse nível de realidade. E essa mudança interna vale mais do que qualquer orçamento, porque é ela que abre as portas para níveis maiores de riqueza. O dinheiro sempre apoia quem tem clareza interna. O universo não responde a dúvidas. Ele responde a decisões. Dar missão ao dinheiro é uma decisão energética. É você dizendo: eu escolho essa experiência. Eu crio essa realidade. Eu lidero esse movimento. Eu abro esse caminho. E o dinheiro simplesmente segue. Não porque é mágico, mas porque sua energia se alinha com a versão de você que já vive aquilo. Quando a missão parece grande demais, às vezes, quando a missão é grande, o ego diz: isso é caro. Isso é muito. Isso não é para mim. E nesses momentos, eu substituo a palavra que mais derruba a abundância, caro, pela palavra que mais abre caminhos, expansivo. Porque não é caro, é expansivo, não é impossível, é transformador, não é demais, é seu próximo nível te chamando. A palavra caro te coloca no lugar de vítima. A palavra expansivo te coloca no lugar de criadora. E se eu não tiver o dinheiro agora? Isso é o que quase todo mundo me pergunta. E minha resposta é: a missão cria o caminho, não o contrário. Você não cria o caminho para depois se comprometer. Você se compromete. E isso cria o caminho. Esse é o verdadeiro poder da missão. O compromisso abre portas que estavam invisíveis. A energia se reorganiza. O universo se movimenta. O inesperado aparece. Mas isso só acontece quando você dá o passo antes da mente te convencer do contrário. A missão trabalha com o futuro. O orçamento trabalha com o passado. E é por isso que a missão funciona. Quando você dá uma missão ao dinheiro, você puxa o futuro para o presente. Você age a partir da versão que já vive seu próximo nível. E sua vida começa a se reorganizar em direção a isso. Exemplos simples do dia a dia. Você quer reformar um espaço. Não pergunte: quanto custa? Pergunte: o que esse espaço vai se tornar? Você quer investir em algo seu. Não pergunte: vale o risco? Pergunte: isso é alinhado com quem eu quero me tornar? Você quer criar algo novo no seu negócio? Não pergunte: eu tenho dinheiro para isso? Pergunte: qual impacto esse movimento cria? A missão desenha o caminho. O dinheiro executa. O segredo: propósito antes do preço. Quando você define o propósito primeiro, o dinheiro encontra seu lugar. Quando você define o preço primeiro, você encolhe seu propósito. E propósito encolhido gera realidade encolhida. Propósito expandido gera realidade expandida. Eu não faço orçamento porque orçamento limita. Eu dou missão ao dinheiro porque missão expande. E tudo aquilo que você deseja na sua vida, mais dinheiro, mais oportunidades, mais experiências, mais liberdade, está do lado da expansão. Dar uma missão ao dinheiro é um ato de liderança energética. É você dizendo: eu sei para onde estou indo, e o dinheiro está vindo comigo. E quando você assume essa postura interna, o dinheiro sempre encontra uma forma de te acompanhar. Depois de tudo o que conversamos aqui, quero que você pause um instante e realmente sinta o que esses 5 hábitos representam. Eles não são sobre dinheiro. Eles são sobre identidade, sobre energia, sobre consciência, sobre quem você está se tornando e sobre a forma como você se relaciona com a vida.
Porque no fim das contas, o dinheiro sempre foi apenas um espelho. Ele reflete sua relação consigo mesma, sua confiança interna, sua abertura para receber, sua coragem para expandir, sua disposição para liderar sua própria realidade. Os 5 hábitos que você acabou de aprender não funcionam porque são diferentes. Eles funcionam porque eles te mudam por dentro. Eles quebram o ciclo do medo. Eles curam as histórias antigas. Eles reorganizam sua vibração. Eles reescrevem sua identidade financeira. Eles te levam para o lugar onde o dinheiro naturalmente te encontra. E agora, eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Qual desses hábitos está te chamando para começar ainda hoje? É falar com o dinheiro? É gastar com energia expansiva? É seguir seu alinhamento em vez da lógica? É parar de medir e começar a reconhecer? Ou é liderar o dinheiro com propósito e missão? A verdade é que você não precisa aplicar tudo de uma vez. Você só precisa dar o primeiro passo, o primeiro movimento, a primeira abertura, o primeiro sim. Porque a abundância sempre começa com um sim. E eu quero que você saiba de uma coisa profunda. Você não está aqui por acaso. Você não encontrou este vídeo por acidente. Existe uma parte sua, a parte que sabe quem você realmente é, a parte que já vive a sua versão mais rica, que te trouxe até aqui. E essa parte está dizendo: chegou a hora de mudar sua identidade financeira. Chegou a hora de se relacionar com o dinheiro de um jeito novo. Chegou a hora de liberar as histórias antigas que te mantinham pequena. Chegou a hora de abrir espaço para o que sempre foi seu por direito: expansão, fluidez, poder pessoal e tranquilidade financeira. O dinheiro está pronto. O universo está pronto. A sua versão futura está preparada há anos. Agora só falta você. Então, antes de sair deste vídeo, me conta aqui nos comentários. Qual dos 5 hábitos mais te chamou? Qual deles você vai começar a praticar hoje? E por quê? Eu leio tudo. Eu respondo tudo. Eu quero caminhar com você nessa jornada. E se você quer continuar expandindo comigo, se você quer aprofundar esse trabalho de consciência, energia, identidade e prosperidade, se você quer trazer essa nova versão para a sua vida real, não só para o seu coração, então fica aqui. Volte para este canal. Assista aos próximos vídeos. Permita que sua mente e sua energia se abram um pouco mais a cada semana. Porque quando você cresce por dentro, tudo cresce por fora. E eu te prometo uma coisa: você ainda vai se surpreender com a vida que está criando. Eu estou enviando muito amor, muita luz e uma vibração imensa de prosperidade para você. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o dinheiro não vai para onde falta. Ele vai para onde existe abertura, e você acabou de abrir uma porta enorme.